Criando Raízes Cast. Olá, hoje vamos dar uma olhada mais de perto num texto antigo, lá de Levítico, capítulo 2. Fala das ofertas de cereais. A gente tem aqui uns trechos que detalham bem, sabe? Os ingredientes, como preparar, como apresentar esses rituais. A ideia é entender os pontos principais. O que era oferecido, como era feito e, bom, o que isso podia significar lá no contexto deles, né? Vamos desmembrar isso aí. Exatamente. É um convite para a gente notar a precisão que era exigida, é quase cirúrgica, e também explorar os possíveis simbolismos, né? Nesses rituais com comida que são tão centrais ali na fonte. Essa atenção toda aos detalhes já diz muita coisa por si só. Certo. O ponto de partida, então, é a oferta mais, digamos, básica. Farinha da melhor qualidade. Aí derramava azeite por cima e colocava incenso. Isso. Uma combinação que parece simples, né? Mas provavelmente cheia de significado. E quem fazia o que nesse processo? Aí entram os sacerdotes, que o texto chama de filhos de Arão. Eles tinham um papel fundamental. Recebiam a oferta, pegavam uma parte simbólica, o texto chama de memorial. Um memorial, tipo um punhado? Isso, um punhado da farinha, do azeite e todo o incenso. Essa parte eles queimavam no altar. E o texto descreve como uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Interessante, aroma agradável. E o que sobrava da farinha e do azeite? Jogavam fora? Não de jeito nenhum. O que sobrava era dos sacerdotes e era considerado coisa santíssima. Ah, entendi. Isso mostra uma hierarquia, claro, mas também um jeito de sustentar o pessoal do sacerdócio, né? Tudo ligado ao próprio ritual, o sagrado alimentando o divino e também seus ministros. Faz sentido. E além dessa forma básica, parece que tinha variações, né, no preparo. Tinha sim, se a oferta fosse, por exemplo, assada no forno. Tinha que ser feita com bolos ou pãezinhos finos, mas olha só, sempre sem fermento. Sem fermento. Amassados com azeite ou só untados com ele. E se não fosse no forno, se fosse, sei lá, numa assadeira? Ou frigideira, a lógica continuava. Se fosse na assadeira, de novo, a melhor farinha, sem fermento. Aí misturava com azeite e partia em pedaços. Partia em pedaço. E se fosse na frigideira também. Farinha de primeira e azeite. O padrão é esse. Ingrediente bom, nada de fermento e sempre o azeite. Falando em nada de, o texto também é bem claro sobre o que não usar. Principalmente na parte que ia para o fogo, né? Exatamente. Nenhuma oferta de cereal que fosse queimada no altar podia ter fermento ou mel. Fermento e mel. Interessante. É curioso porque esses mesmos ingredientes, fermento e mel, podiam até ser trazidos como oferta das primícias, ou seja, dos primeiros frutos da colheita. Então podiam em outro contexto. Podiam ser apresentados, mas não queimados no altar para gerar aquele aroma agradável. Para o fogo era proibido. Mas por quê? Por que essa restrição específica contra fermento e mel na hora de queimar? Tem alguma pista? Olha, o texto mesmo não dá a razão. A gente tem que buscar no contexto, né? Historicamente, o fermento, por causa do processo de fermentação, às vezes era ligado à ideia de corrupção, de pecado, em algumas tradições. E o mel, bom, talvez fosse comum em rituais de outros povos, aí evitavam para se diferenciar. Mas assim, para o texto, o importante é a regra. Não pode queimar. A ordem é clara. Entendi. E tinha algo que, ao contrário, era obrigatório, que não podia faltar de jeito nenhum. Sim, e o texto martela isso. O sal diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Sal da aliança, isso soa forte, né? Quase como um selo. Exatamente. O sal é conhecido por conservar, né? Então aqui vira um símbolo da durabilidade, da permanência dessa aliança entre Deus e o povo. Talvez também de pureza, de um compromisso que não se corrompe. É uma camada de significado bem importante nesse ritual com comida. E além dessas ofertas mais regulares, tinha uma coisa sobre os primeiros frutos também, né? Uma oferta específica. Tinha a oferta das primícias. Essa era diferente. Feita com espigas ainda verdes, recém-colhidas, elas eram tostadas no fogo. Tostadas. Isso. Depois os grãos eram esmagados. E aí, seguindo o padrão, colocava azeite e incenso.
E, de novo, o sacerdote pegava uma parte, o memorial, e queimava. É como um ciclo, sabe? Desde a primeira colheita até a oferenda no altar. Olhando para tudo isso, o que realmente chama atenção é essa meticulosidade toda, né? Nossa, sem dúvida! A exigência da melhor farinha, a presença constante do azeite, do sal, a ausência marcada do fermento e do mel na parte queimada, o papel central do sacerdote, a porção memorial que sobe em fumaça. É muito detalhe. Tudo isso forma um sistema de rituais muito codificado. Cada coisinha, cada passo parece ter sido pensado para ter um peso, um significado. Mostra a seriedade com que eles viam essa relação com o divino. E isso faz a gente pensar, né? O que essa atenção toda aos detalhes da comida oferecida nos diz sobre como aquela sociedade antiga via a sua conexão com o sagrado. Como esses rituais, que envolviam algo tão básico como o alimento, ajudavam a formar a vida da comunidade, a identidade deles e a própria relação com Deus. Pois é. Fica aí a reflexão sobre como preparar e oferecer comida pode ser um jeito tão poderoso de expressar crenças e de fortalecer laços. Algo que, de certa forma, a gente vê em diferentes culturas até hoje.